Boa noite, Miriam. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Antônio caiu. Entrando. Tudo bem? Você está me escutando legal? Tudo bem. Opa, Boa Antônio. noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, turma. Preciso conversar umas coisas com vocês. Tá? Eu montei até uma pequena apresentação. Ah, a Miriam queria conversar comigo na própria quinta passada, né, Miriam? Tá, mundo, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo, boa noite. Eu não conseguia falar. É nós de novo. É nóis, não tem problema. Você queria conversar quinta passada, só que quinta passada eu desliguei aquela reunião e fui para outra, tá? Logo na sequência, Ah, foi real. tá? E aí Uhum. eu falar com você, com o José Lucas, que estavam naquele dia, e é bom porque aí eu vou desmistificar algumas coisas com vocês hoje, tá? Hum. Eu montei uma pequena apresentação para mostrar para vocês os desenhos que a gente imagina que vocês cheguem no final, tá? Uhum. Ah, e eu vou compartilhar esse arquivo com vocês aqui via chat agora. E amanhã eu vou pôr lá no sistema, nas aulas de vocês. Lá no sistema tem uma pasta chamada Orientações, tá? Não sei se você está com o sistema aberto. Dentro da pasta Orientações foi onde eu já coloquei o link das aulas síncronas. As nossas aulas síncronas vão acontecer sempre, tá? Esse horário que nós estamos hoje, tá bom? Professor, mas não é teórica primeiro e depois o nós já vai direto para. Nós vamos direto para o projeto. Direto para o projeto, Ai, eu tá? gostei! O Era uma maior, das que eu queria falar. o maior problema que vocês tiveram semestre passado Ai, eu gostei. não foi a parte Desculpa. teórica, foi a parte projetual, tá? Eu já estava nervosa porque eu não estava achando o trabalho do TCC. Eu estava, caramba, cadê meu trabalho do TCC? Tá? Eu estou nos arquivos do computador e não estou conseguindo. Tá? Desculpa, No, parei de fica emoção. tranquilo. No final, vocês precisam ter uma parte teórica, Uhum. tá? Mas o projeto precisa estar Graças. resolvido. Sim. Precisa estar resolvido. Tá? Precisa ser uma apresentação de um projeto de arquitetura, tá? De um estudo preliminar de arquitetura. Eu lembro do José Lucas, que a gente tava, olhei junto com o Vanderlei, tá? Tem muito mais um perfil de um projeto de prefeitura do que um projeto, uma apresentação de um projeto de arquitetura para um cliente, vamos falar assim, tá? O da Miriam tinha algumas questões projetuais que precisavam resolver. Tipo assim, a escada que ia de lugar nenhum a lugar nenhum. Lembra da escada? Então, eu cheguei a mudar. O meu problema, professor, é porque eu coloquei no arquivo que a professora Cris não conseguiu abrir. Aí, que o computador dela, acho que é dela é mais velho, não sei. Não conseguiu abrir. O que acontece? Quando eu vi o e-mail da comunicação dela, já tinha passado a data, entendeu? Uhum. Sim. Mas eu cheguei a mudar algumas coisas e eu mandei. Só que, como ela não conseguiu abrir, ela pediu assim: manda para o PDF, mas eu já tinha Uhum. passado a data, entendeu? Tá? O que aconteceu com o Antônio é um pouco similar ao que aconteceu com o José Lucas. O que que acontece? Vocês precisam chegar em projeto como se vocês estivessem tete a tete com o cliente e mostrando como o projeto funciona. Então tem que estar muito claro essas soluções. E aí o que peca é, a maioria de vocês foram as questões de desenho, tá? Então, eu montei um esquema aqui, tá? Só para nortear vocês, um começo, meio e fim do que precisa ter numa parte de discussão projetual. Vocês têm, tá? A discussão da temática, tá? Deixa eu até abrir minha planilha para ver se não mudou alguma coisa. E... Não, errado. Aqui, controle de alunos.
Tá. O Antônio está com a discussão de habitação. Habitação unifamiliar. Espera um pouquinho. Estou errado. Ação unifamiliar. Na verdade, é uma. Antônio, você pode me corrigir. É a questão de vários lotes e a discussão das habitações nesses lotes. Unifamiliar. Tá? O José Lucas também tá trabalhando habitação unifamiliar num lote. Tá? A Miriam está trabalhando a pousada. Está trabalhando a pousada. Tá? Acho que eu coloquei você, o seu título até no lugar errado aqui. Tá? O Clécio, se eu não me engano, ele estava trabalhando as questões de resíduos da arquitetura. Tá? Não sei se ele mudou. E tem o Matheus na turma, tá? Que por enquanto ele não apareceu aqui para mim ainda. Tá? Na aula. Espero que ele apareça. É interessante aparecer essas discussões. Tá? Quando a gente discute a arquitetura, tá? Esse é um dos primeiros roteiros que eu vou disponibilizar para vocês. Era só um pouco. Fechar isso, fechar isso, fechar isso. Cadê vocês que eu perdi? Eu vou compartilhar minha tela, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu montei um roteirinho, tá? Para vocês entenderem desenho, o que a gente precisa ter, tá? Orientações 10º semestre. Roteiro para a realização do projeto iniciado no nono. Muitos de vocês começaram as discussões no nono e estão trazendo no 10º, né? A Miriam começou a discussão da ecopousada no nono, começou a desenvolver o projeto. O Antônio estava com uma discussão que era mais uma discussão de engenharia. Nós ajustamos o tema para discussão de habitação, para a realocação daquela população que estava lá na parte que estava caindo para uma parte nova ali perto. O José Lucas está com a discussão de habitação, tá? Essas discussões de habitação, essas discussões de pousada, né, que são de vocês três, vão estar muito claro na monografia, que eu acredito que vocês já tenham isso, já tem, na verdade, tá? Precisa aprofundar. O que eu não lembro, mas daqui a pouco eu abro meus arquivos, tá? O tamanho, o pé da monografia que vocês têm. Eu lembro que o José Lucas, posso estar enganado, tá, José? Você pode me corrigir? A sua monografia estava muito no começo, seu trabalho escrito, tá? O do Antônio precisava fazer algumas questões de aprofundamento e passar por um padrão ABNT, tá? De referência, de formatação e assim por diante. O da Miriam eu não lembro, Miriam. Eu não lembro se você chegou a mandar para mim a monografia, tá? Eu abro meu HD aqui e eu já vejo. Mas vamos para cá. Então, ó, uma das coisas que vocês precisam demonstrar é o conceito do projeto, o partido do projeto de vocês. Tá? José Lucas, por que que aquela casa tem aquele desenho? Antônio, por que que a casa que você projetou tem aquela configuração? Como você chegou naquela configuração? Miriam, como que você chega naquela configuração do projeto? Tá? Trazer para o trabalho pequenos textos e desenhos para retratar o conceito adotado no projeto. Lembram dessas discussões? Isso precisa aparecer no trabalho de vocês, que é o conceito do trabalho de vocês. Esse daqui, que eu estou mostrando agora, é o conceito da casa grelha, da FGMF. Passagens, né? Ventilação, insolação, iluminação. Então, isso são conceitos que vocês vão trazer para o trabalho, demonstrar para o trabalho de vocês. Depois que eu tenho isso feito, eu começo a ter uma relação de desenhos técnicos, finais. Implantação. Planta de cobertura representada junto ao terreno e com todas as resoluções de paisagismo desenvolvidas. Então, nós temos a implantação da casa grelha. Tá vendo? Então, eu tenho, o terreno é enorme lá, tá?
Eu tenho esse grande terreno, a implantação da casa está aqui, todas as resoluções de paisagismo estão aqui. Quando eu venho para as plantas do pavimento térreo e demais pavimentos, vamos falar assim, mas térreo principalmente, é no terreno as, e as resoluções de paisagismo e layout dos ambientes, bem como as discussões de estrutura. Qual é o sistema estrutural que está sendo usado no trabalho de vocês? É, pilar, viga e laje? Então, legal. Qual é os eixos de estrutura que vocês estão trazendo? Layout dos ambientes, as portas dos ambientes, a qualidade gráfica do desenho, a apresentação da qualidade gráfica do desenho, legenda dos espaços, tá? Ah, professor, não tem cota linear, não tem cota nenhuma aqui. Não precisa ter essas cotas. Quando a gente coloca o layout dos espaços, isso dá a discussão da disciplina que vocês tiveram de ergonomia. Então, a gente vê a funcionalidade desses espaços. Com o zoom que eu dei aqui, a gente consegue visualizar os pilares aqui, ó. Os fechamentos. Então, tudo isso, tá? Tem que aparecer no trabalho de vocês. Aí, demais pavimentos, layout dos ambientes e estrutura. Como a casa grelha é praticamente térrea, eu repliquei esse desenho, mas são essas discussões, tá? Quando a gente vem, tá, para um corte, o corte do projeto tem que aparecer a topografia, tem que aparecer estrutura desenhada e eixos de estrutura. Tá aí, ó, o corte da casa grelha. A representação gráfica entra numa questão de hierarquia. O que é mais pesado? O que está sendo cortado. Dentro do que está sendo cortado, o que é mais pesado? A estrutura. Então, é por isso que a gente tem, vou dar um zoom aqui no meio, as viguinhas em preto e a laje em preto, e o resto em tons de cinza. E aqui tem uma linha tracejada, que são os eixos de estrutura. Professor, o que é essa linha amarela aqui? São detalhes, não são detalhes, são ampliações para mostrar a construtibilidade do projeto de vocês. Tá? Quando a gente chega no detalhe, que é a ampliação, não vou falar detalhe construtivo, mas a ampliação, eu ampliei o desenho e comecei a trazer porta veneziana de madeira, pérgola de piquiá 6 por 20 centímetros, muro de pedra, viga vagão. Então eu começo a especificar os materiais que eu estou usando. Posso chegar até um certo nível de detalhe, que é um detalhe explodido de uma conexão entre base de pilarete de concreto, que a estrutura metálica e a estrutura de madeira não encostam no chão, e aí tudo solto e como se encaixa. Todos vão chegar nesse nível de detalhe? Não. Mas eu estou mostrando para vocês até onde vocês poderiam chegar. Tá? Perspectivas esquemáticas. Professor, Oi. pode só voltar só um pouquinho, porque eu estou filmando, Uhum. para não me perder. Aqui? É, exato. É isso mesmo. Beleza. Tá? Aí aqui a gente tem um desenho que mostra a construtibilidade do trabalho, a materialidade do projeto. É a perspectiva do projeto inteiro? Não, é um Tô em aula. pedaço. Tem aula? Tô. É um pedaço, tá? Quando a gente vem agora para os desenhos técnicos finais, elevações, eu tenho que insinuar já uma materialidade, os tijolos, vidro onde não é transparência, tá? Então eu começo a demonstrar isso, as resoluções de paisagismo, tá? Uma qualidade gráfica interessante. E quando a gente chega aí sim nas perspectivas finais, nesse caso aqui, eu vou mostrar fotografias.
tá? Porque essa casa foi executada. Mas as perspectivas que vocês vão trazer do trabalho precisam valorizar o trabalho que vocês desenvolveram. Perspectiva, pelo menos duas perspectivas aéreas do trabalho, do objeto, para mostrar o conjunto, para mostrar a plástica, e duas do olhar do observador. Quando eu mostro essa imagem, que é uma fotografia, a fotografia é estudado o ângulo onde eu tiro. Essa está no olhar do observador, poderia ser um 3D, poderia ser uma perspectiva. Essa está do olhar do observador. Essa é a casa grelha que eu acabei de mostrar para vocês. Essa é uma mais aérea. Mas quando eu falo aérea, eu estou mostrando, estou falando mais nesse porte de perspectiva, que também é do escritório FGMF. Tá vendo? Que eu vejo o conjunto. Gente, aqui tem mobiliário, não precisa ter mobiliário, tá? Não precisa ter mobiliário. E aí tem aquele resumo que eu montei. Eu Mas montei um. isso daí, ô, Thiago, isso foi Oi, feito em qual programa? pode Isso ser feito, foi feito em qual programa? pode ser feito no SketchUp, mas José, pode ser perspectivas feitas à mão. Não tem problema, mas tem que ter uma qualidade. Tá vendo, ó? Se eu voltar aqui, ó, isso aqui é uma perspectiva feita à mão, Sim. tá? Porque minha base de trabalho hoje é o CAD. Inclusive, eu Sim. estou meio ultrapassado, que já deveria ter o Revit já. Mas agora que a gente tem mais tempo, eu estou até pensando em entrar no curso de Revit e lançar o meu projeto no Revit. Eu vou ter uma qualidade maior de imagem. Sim, só toma cuidado o tempo que você vai ter de modelagem, de configuração, de tirar os desenhos para o tempo que nós temos agora nesse semestre de décimo, para dar tempo. Que aqui eu vou abrir a agenda pedagógica para vocês e nós temos uma data que é a data da pré-banca. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o que que acontece? Uhum. Se você domina a ferramenta auto, se você fizer o curso e no balão de ensaio do curso, conversar com o professor, posso pegar o projeto que eu estou desenvolvendo, uma casa que eu estou desenvolvendo para um trabalho, para um TC da faculdade, para um trabalho da faculdade, e desenvolver aquilo e falar, pode, beleza. Mas eu acho que independente disso, paralelo a isso, José Lucas, eu faria uma corrida contra o tempo e fecharia todos esses desenhos que eu estou mostrando no AutoCAD com qualidade, tá? É, o CAD 2D é um brinquedo para mim. O Uhum. 3D eu O, não o, tenho costume de fazer O que você no pode CAD. tentar fazer, de repente, o SketchUp, não sei. A Miriam tentou fazer no O Revit, SketchUp também me dou bem com ele, mas eu não tenho os blocos. Porque o mas SketchUp agora está travado. Não sim, tem mais aquele mas armazém para poder puxar os blocos. sim, mas bloco de mobiliário, isso, não se preocupem tanto. Se preocupem quando forem modelar a arquitetura, modelar o volume arquitetônico, com a janela, com as portas, né, tudo isso. As Isso é tranquilo. imagens do olhar do observador, você pode tirar fazer uma câmera olhando e aí, de repente, você tenta arranjar um ou outro bloco para aquele espaço, não para o projeto inteiro. O segredo de uma modelagem no SketchUp não é modelar, é modelar as cenas que nós estamos vendo, entenderam? Tá? Senão o sketch fica muito pesado, fica muito pesado, tá? É, o Sketch, inclusive, no meu curso técnico que eu fiz em 2014, eu usei ele. Eu fiz Uhum. um estudo de uma área de comércio informal. Naquela época, o Sketch era Era de disponível no graça. armazém e os blocos para a gente utilizar. É, Uhum. aí eu consegui fazer, ficou bem bacana, ficou bem legal. Uhum. Só que hoje não libera mais os blocos do Sketch. Não. Aí o que eu consigo fazer hoje é volumetria, é desenhar Uma, estrutura, edificação. uma das coisas que dá para fazer, José, é você modelar no Sketch, imprimir, colocar um papel manteiga em cima e transformar isso em E perspectiva, desenhar. desenhar, transformar em perspectiva feito à mão, e aí você consegue pegar referências de alguns mobiliários e tentar desenhar à mão, Sim, né? Aí sim, daria isso para é fazer um maneiro. desenho próximo deste aqui, tá? Faz na perspectiva. As perspectivas. Não precisa ser 3D, precisam ser imagens que mostram a qualidade do trabalho de vocês, tá? Sim. Imagens.
Porque aqui eu posso falar para você, foi SketchUp, pode ter sido ArchiCAD, pode ter sido Revit, porque todas as resoluções de programa de tridimensionalidade chegam quase na mesma cara de apresentação hoje, né? E aí aqui tem um pequeno resumo, tá? E um pouco mais do complemento do que eu falei agora, tá? Muitos de vocês na pré-banca tiveram esta lista para revisar no projeto, né? Então, ó, programa de necessidade com as áreas desenvolvidas no projeto. Qual é o programa de necessidades do projeto da pousada, Miriam? Quantos metros quadrados, quantos dormitórios tem? Qual é a área dos dormitórios? Qual é a área da... Porque quando a gente fala de pousada, a gente está falando de uma parte de hotelaria. Então tem que ter uma cozinha, tem que ter uma lavanderia compatível à quantidade de dormitórios que você tem, de quartos que você tem. E aí gera uma confusão muito grande ao analisar o projeto, porque a primeira pergunta que a professora Cris fez, mas cadê a parte de área de serviço? Cadê a parte de cozinha? Uma questão de hotelaria. Então, façam o primeiro ponto, a revisão do programa de necessidades de vocês. Revejam o fluxograma. E aí, muitos de vocês já estão com o projeto mastigado. Questionem a organização que vocês desenvolveram, tá? Aí vocês vão ter os diagramas de evolução do partido formal, que são aqueles diagramas no começo dessa apresentação. E aí vem implantação, eu mostrei um exemplo, planta do pavimento térreo, com tudo que tem aqui, planta dos demais pavimentos, cortes, elevações e perspectiva, tá? Isso Sim, aqui, aham, inclusive o meu, eu tentei trabalhar de uma forma, é porque eu fiz no 2D. Então não ficou muito visível isso. No 3D talvez fique mais visível. Eu tentei trabalhar de uma forma, porque como é uma habitação uma habitação social, de interesse social, a gente não sabe que a arquitetura é feita para cada terreno. Não sim, tem como você fazer uma arquitetura para todos os terrenos. sim, Então, tentei trabalhar de uma forma que eu conseguisse encaixar em qualquer situação aquela arquitetura, mas com aí você, isolamento térmico na cobertura. não, mas aí você tem um problema que é o seguinte, quando você fala que pode encaixar em qualquer terreno, você tem que pensar que eu posso ter um terreno em desnível. Aí a sua arquitetura que foi pensada para um terreno plano não funciona. Entendeu o que eu quero dizer? Então precisaria É, o ter meu, um, o meu projeto foi pensado no Radier, mas o por ser uma habitação de radier. interesse social. Mas aí os terrenos, vamos falar. Você pega um terreno que é uma piramba, que é uma zona, uma ZEIS, uma zona de interesse social, que não é um É o terreno que a gente mais tem, que é o que né? mais tem, que não é um terreno certinho, né? Então, muito provavelmente, você teria que fazer adaptações nesse sistema estrutural. O que que eu aconselho você, José Lucas? Pegue um terreno real. Pegue um terreno real e desenvolva essa sua habitação num terreno real, tá? Por que isso? Se você está discutindo habitação de interesse social, isso vai te ajudar no seguinte ponto, na sua monografia. Em cima do terreno real, você vai ter as análises urbanas para caracterizar essa região para alguém. Por que que ele está fazendo habitação de interesse social ali, naquele local? Tá? Foi o caso do Marcos, semestre passado. Ele fez uma habitação de interesse social dentro de uma comunidade. E ele demonstrou que dentro dessa comunidade tinha mais dois, três lotes, se eu não me engano, tá? Que seria a possibilidade de replicar aquele conceito. Entendeu onde eu quero chegar? Então, se você entra Sim. dentro de uma região carente, que você visualiza dois, três lotes, três espaços que tem a possibilidade de uma discussão de habitação de interesse social, dentro desses dois, três lotes, você vai projetar um como balão de ensaio, onde a sua arquitetura pode ser replicada nesses três lotes, com uma qualidade boa de arquitetura. E aí isso dá uma força muito grande para o seu trabalho, principalmente na hora de você escrever a monografia. Porque senão você vai ficar na sua monografia, você vai falar o que é habitação de interesse social
e aí vai entrar direto no projeto e vai faltar um vínculo como que isso poderia ser feito. Deu para entender a linha de raciocínio? Sim, hoje eu tenho até um terreno, que eu sou servidor da área ambiental hoje, mas acho que o professor sabe como que funciona a prefeitura, né? Sim, Sempre sim. sempre tem a secretaria pedindo emprestado. Então, eu estou Mas até fazendo um estudo hoje de uma área que tem interesse do município de fazer habitação social. uhum. Pega essa área, mesmo que não saia agora toda essa análise, tudo, pega essa área e essa área que você já está analisando, você usa para cá, para o nosso trabalho que é acadêmico. Isso já te dá uma força tão grande no seu desenvolvimento aí, tá? Gente, todo esse material eu vou disponibilizar para vocês. Amanhã à tarde já deve estar no sistema para vocês, tá? O que eu queria que vocês fizessem é que vocês organizassem toda essa questão projetual, tá? Numa apresentação de PowerPoint, tá? Um desenho por slide. Um desenho por slide. E em cima desta apresentação, eu vou começar a orientar vocês, tá? Para melhora do projeto que vocês estão desenvolvendo. Podemos combinar assim? E aí, as nossas orientações sempre vão ocorrer nas quintas-feiras. Opa, cadê? Cadê minha planilha? Fechei. Às quintas-feiras, tá? Fechei minha planilha mesmo, abri agora. Daí, tá? Das 9h40 às 22 horas. Vocês são a minha última turma da noite que eu dou aula às quintas-feiras. Deixei vocês por último, meio que de propósito, para dar tempo de vocês chegarem em casa, desacelerarem do serviço e entrarem para a gente conversar. Então, montem essas apresentaçõezinhas no PowerPoint, tá? Que aí eu vou começar a falar, Antônio, o peso gráfico do seu trabalho não tá bom. Ah, o posicionamento do seu banheiro com relação à sala, o corredor indo até o fundo para entrar no banheiro, é um excesso de área perdida. E isso tinha no seu trabalho, se eu não me engano, tá? E aí eu começo a instruir vocês para vocês chegarem. Aí deixa eu abrir. Curso, a agenda pedagógica, que nem eu abri na nossa. Cadê a agenda pedagógica? Plano de ensino, portal agenda pedagógica. Vou compartilhar novamente. Tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui tá a nossa agenda pedagógica, tá? Hoje nós estamos tendo, tá, as primeiras orientações dessa etapa. Né? Estava até previsto para começar as orientações aqui na nossa agenda pedagógica a partir do dia 28. Já começamos antes, tá? Então, essa etapa um, tá, é a discussão projetual direto. Quando a gente começar a etapa 2, eu vou começar assim, por volta de abril. Vou falar, gente, como que vamos começar? Porque eu vou ver o nível de projeto que vocês estão. Vamos falar, gente, vamos começar a dar um pouquinho de atenção à monografia, tá? Então ajustem algumas questões, ou me mandem o que vocês tiverem de monografia novamente, tal dia, por e-mail, tá? A pré-banca de vocês vai ser de projeto. Então, vocês vão entregar o projeto nesta pré-banca, tá? O projeto nessa pré-banca. Vai ter a devolutiva da pré-banca, tá? Daqueles mesmos moldes do semestre passado, tá? Você foi aprovado, tem condições de ir para uma banca final, ou você foi ter que reapresentar o trabalho, corrigindo isso e aquilo, tá, até tal dia. Depois disso a banca deu o aval, vamos para a banca final. Ou a banca aconselha a continuar semestre que vem, tá? Vamos para a banca final? Nós ainda temos mais até o mês 6 do dia 30/4, vamos falar assim, até o dia 4/6, tá? 30/4, 4/6, para fechar esse trabalho. E quando eu falo fechar esse trabalho, tem a discussão de finalizar o projeto e finalizar a monografia, tá? Feito isso,
Feito isso, vocês vão entregar. Vocês têm que entregar na semana do dia 4/6. Eu vou baixar todos esses trabalhos e passar para os convidados externos, internos e externos, aonde é a avaliação em banca de vocês, onde é a avaliação em banca de vocês. Tá? Então, sempre tenho isso na cabeça. Nós vamos desenvolver muito o projeto até a pré-banca, e depois da pré-banca nós vamos ajustar o projeto e finalizar a monografia. Tá? Finalizar a monografia. Beleza? Dúvidas até então? Tá claro Eu esses Acho que pergunto, eu tenho uma Fala. dúvida. A monografia do semestre passado é para incluir ou dessa parte é independente? É assim, Antônio, lá no final do semestre, a banca avaliadora vai avaliar projeto e monografia. É tudo uma coisa só que vai ser avaliado, tá? Até a pré-banca, nós vamos estar discutindo o projeto. Da pré-banca para frente, nós vamos ajustar a monografia e finalizar o projeto. Ah, porque eu pergunto porque na primeira parte, que foi no semestre passado, que eu E- fui aprovado, eu já fiz uma monografia, se não me engano, é 14 páginas. Eu pergunto, essa tem que ser incluída também? Tem que ser incluída também. E Essa, mais a parte, que essa que eu fiz foi uma espécie de diagnóstico do problema, que foi. isso. E Você essa agora seria o prognóstico. Ou ela é, vamos dizer assim, faz o seguinte, semelhante a Antônio. um memorial descritivo. Faz o seguinte, Antônio. Me manda por e-mail. E Miriam, se você encontrar também durante a semana, me manda por e-mail, vocês dois, essa monografia que vocês têm por e-mail. E aí eu já faço comentários dela e devolvo para vocês. Mas eu quero que vocês mexam no, vamos falar assim, fechei a agenda pedagógica. Eu quero que vocês priorizem projeto, tá? Eu vou, que nem eu comentei, nós vamos começar alguma discussão de monografia por volta do no mês final de abril, vamos falar assim, meio de abril, tá? Então, o que que eu quero? Se o José Lucas tiver também, eu lembro que já tinha pouca coisa de monografia, mas o Antônio e a Miriam, mandem para mim tudo que vocês têm de monografia. Em um Word, por favor, em um Word, porque eu abro comentários, tá? Para vocês melhorarem o trabalho. Aí, enquanto vocês estão desenvolvendo o eu acho que eu te projeto. mandei até errado. Oi? Eu acho que eu te mandei até o arquivo errado. Mandei o primeiro arquivo que a gente estava fazendo isso tudo. Tá, então me manda, Estava até com José. o nome errado. Me manda o que você tem por e-mail, tá? Por quê? Eu vou dar prioridade para o desenvolvimento de projeto. Porém, meio final de abril, assim, eu quero já dar umas cutucadas em monografia, para lembrar vocês que existe monografia também, tá? Para não ter um susto depois da pré-banca. E agora lascou, tem que desenvolver toda a monografia e finalizar o projeto, tá? Então, o projeto é o que mais me preocupa nesse primeiro momento. A monografia eu sei que depois vocês conseguem correr atrás e finalizar. O projeto dá um pouco mais de trabalho, tá? Então, me mandem durante a semana o que vocês têm de monografia. E aí, Antônio, eu faço um compilado e falo, Antônio, junta isso, ou esquece aquilo, acrescenta aquilo outro para você ter um trabalho mais completo. Beleza? Beleza. Show de bola. Gente, nos vemos aqui quinta que vem, tá? Já com algumas discussões projetuais. Evoluam já o trabalho que vocês tenham de projeto, tá bom? Amanhã à tarde eu estou colocando essa apresentaçãozinha que eu mostrei para vocês no sistema. A gravação da nossa aula eu vou passar para o Vanderlei amanhã também, e ele que vai colocar no sistema para todo mundo, tá? Gente, muito boa noite para vocês, um beijo, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tá.